Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Vamos dar início então à parte 3 da aula 4, né? Onde nós estamos tratando basicamente de equações diofantinas nessa aula, né? Bom, se você for olhar para o título desse vídeo, você vai pensar o seguinte, cara, mas isso aqui não tem nada a ver com equações diofantinas. Se você for assistir o vídeo até o final, você vai pensar isso aqui não tem nada a ver com equações diofantinas. Tá? Então, para que você continue assistindo os próximos vídeos, eu vou motivar você, ou tentar pelo menos, né? Estou sendo prepotente aqui, que eu vou conseguir te motivar, né? Mas eu vou tentar motivar você a continuar assistindo os vídeos da sequência. Olha só. O que nós vimos nos dois primeiros vídeos dessa aula? Nós vimos sob quais condições uma equação diofantina tem solução. Então, pegamos uma equação, ax mais by igual a c. A e b são números inteiros e c também. E aí nós vimos o seguinte, que a condição necessária e suficiente para que a equação diofantina tenha solução inteira depende só do a, do b e do c, como é esperado. É o que se espera, né? Que só dependa dos coeficientes conhecidos. Não é verdade? Dos dois coeficientes e do termo independente. A gente espera, você como matemático espera que isso aconteça. Beleza. E depois nós fomos procurar soluções, e aí nós encontramos soluções, etc. E nós vimos, claro, que depende do máximo divisor comum dos coeficientes de x e y, tem que dividir o termo independente. Essa é a condição necessária e suficiente. Aí nós passamos por todo um processo, mostramos que isso é equivalente a resolver uma equação diofantina, onde os coeficientes os coeficientes das variáveis são primos entre si. Tá? Aí, beleza. Fizemos isso, determinamos solução particular e determinamos todas as soluções inteiras. Soluções inteiras. Mas você já deve ter percebido que todos os coeficientes que nós utilizamos, não é necessário, mas todos os coeficientes que nós utilizamos são naturais, na verdade. Todos eles são positivos. A, B e C são sempre positivos. Nenhum dos três exemplos que nós fizemos, o A, o B ou o C eram negativos. Não é que não possam ser, eles podem ser. Mas nós não fizemos isso. Nós sempre consideramos eles positivos. Naturais, né? Mas as soluções eram inteiras. Os coeficientes eram naturais, as soluções inteiras. Aí você se pergunta, mas será que tem solução natural? Você sabe que tem solução inteira. Será que tem solução natural? Essa é a questão. Essa é a questão. E aí, isso significa o quê? Eu vou dizer para você o que isso significa. Significa o seguinte, dada uma reta com coeficientes naturais, será que ela passa, essa reta, será que ela passa por algum ponto de coordenadas inteiras no primeiro quadrante? É isso que significa dizer que a equação diofantina tem solução natural. Significa dizer, será que a reta que representa a reta, né, que representa aquela equação, será que ela passa por alguma coordenada de algum ponto de coordenadas naturais? Essa é a questão. E é isso que nós vamos tentar responder nos próximos dois vídeos. Para isso, nós precisamos desse vídeo aqui. Sem esse vídeo, não dá para responder lá. Então, por isso que é importante, esse vídeo aqui ele é fundamental. E mais do que isso, ele é fundamental que você entenda o que está sendo feito aqui. E eu vou tentar fazer com que você entenda isso. Tudo bem? Então, eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou fazer um esforço danado. Então, vamos começar. Vamos lá, então. Então, a ideia do vídeo é mostrar que o conjunto dos números naturais ele pode ser decomposto como uma união de dois conjuntos, um conjunto, outro conjunto, dois conjuntos aqui, ó. E a interseção desses dois conjuntos é vazia. Isso significa dizer, então, que nós podemos escrever o conjunto dos números naturais como uma união disjunta de dois conjuntos. É isso que nós vamos tentar fazer. Escrever ele como uma união de dois conjuntos cuja interseção é vazia. Ou seja, nós queremos quebrar o conjunto dos números naturais
em dois pedaços. Em dois pedaços, em duas partes, em dois subconjuntos. E esses pedaços, eles não se tocam. Eles têm interseção vazia. Esse é o objetivo. E aí, cara, você fala, mas o que isso tem a ver com equações diofantinas, né? Aparentemente nada. Aparentemente nada. Mas é aí que você vai se enganar. Aí é que você se engana. E nós vamos ver isso nos próximos vídeos. Então vamos lá. Então vamos começar. Antes de nós darmos o resultado principal desse vídeo, vamos começar com um exemplo. Por quê? Nós vamos começar com um exemplo e não vamos começar direto com o resultado. Porque o exemplo pode facilitar o entendimento da demonstração do resultado. Mais do que isso, você vai ver que o que nós vamos fazer na demonstração do resultado principal dessa aula é o mesmo que nós vamos fazer aqui para dois números naturais. Então vamos considerar dois números naturais. Vamos considerar o 7 e o 12. Tá? Observa que o 7 e o 12 eles são primos entre si. O fato de serem primos entre si nos diz que você pode escrever o máximo de 1, que é o máximo divisor comum entre eles, como uma combinação do 7 e do 12. Certo? Isso é o teorema do algoritmo de Euclides estendido lá. O máximo divisor comum, você pode escrever como uma combinação dos dois números. Beleza. Aqui não é diferente. Você pode escrever o 1 como uma combinação do 7 e do 12. Qual foi a combinação que eu encontrei? Eu encontrei essa daqui, ó. 7 vezes 7 mais 12 vezes menos 4. Aqui dá 7 vezes 7, dá 49. Aqui dá menos 48, a soma dá 1. Fechou. Beleza. Aí, vamos olhar para o 9. Eu posso pegar essa equação aqui, ó. Posso pegar essa equação e posso multiplicar pelo 9. Por que pelo 9? Só porque eu quis. Poderia pegar outro número natural? Poderia. Poderia pegar outro número natural. Mas eu quis pegar o 9. Se eu multiplicar o lado esquerdo, vai ficar 9. Se eu multiplicar o lado direito, eu vou fazer a distributiva. Vou pegar esse coeficiente aqui, ó, esse 7 aqui, vou multiplicar por 9, fica 63, vezes 7. E aqui o menos 4 vezes 9 deu menos 30, menos 36. Tudo bem? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o 63, que é coeficiente do 7, e vou dividir esse coeficiente aqui por 12. Esse coeficiente do 7, eu vou dividir pelo 12. O 12 é o outro número que eu escolhi, né? Lembra no começo? Eu escolhi o 7 e escolhi o 12. Fiz essa maracutaia aqui, peguei o 63, que é coeficiente do 7, e dividi ele pelo 12. Quando eu faço essa divisão, eu obtenho 5 vezes 3, 5 vezes 12, mais 3. Claro, dividi o 63 por 12, 5 vezes 12 mais 3. Tá. Vou pegar esse número aqui, ó, esse 63, e vou substituir aqui, ó, nessa equação. Só isso que eu fiz. Só peguei e substituí. Tudo bem? E agora eu vou fazer as contas. Aqui vai ficar 3 vezes 7, mais 5 vezes 7 vezes 12. 5 vezes 7 dá quanto? 7 vezes 5, 35. Então vai ficar, ó, 3 vezes 7, mais 35 vezes 12, mais menos 36 vezes 12. Aqui eu não mexi, né? Nessa parte aqui não tem o que você fazer. Beleza? Ótimo. Agora, olha só, se aqui tem 35 vezes 12 e aqui tem menos 36 vezes 12, eu posso juntar isso daí, né? Colocar o 12 em evidência, fazer a continha e eu vou ter, então, que o 9 é 3 vezes 7 mais menos 1 vezes 12. O que eu acabei de fazer aqui? Olha o que eu fiz. Eu escrevi o 9, como uma combinação do 7 e do 12, certo? Uma combinação do 7 e do 12, porém, o coeficiente do 7, ele está entre 0 e 12. O coeficiente do 7, que é um dos números naturais que eu escolhi, o coeficiente dele
está entre 0 e 12, que é o outro coeficiente que eu escolhi. O coeficiente do 12, não. O coeficiente do 12 eu não tenho controle. Ele é um número inteiro. Ele é um número inteiro. Então, eu não controlei, eu não consigo controlar o coeficiente do 12, mas eu consigo controlar o coeficiente do 7. Isso quando eu peguei o coeficiente do 7 e dividi pelo 12, porque eu poderia ter feito o contrário. Eu poderia ter pego o coeficiente do 12 e ter dividido ele pelo 7. É a coisa mais natural de você pensar, sabe? Por que você pegou o coeficiente do 7 e dividiu pelo 12? Por que você não pegou o coeficiente do 12 e dividiu pelo 7? Dá também. Dá também. Então, menos 36 é igual a menos 6 vezes 7 mais 6. Certo? E aí, eu vou pegar esse menos 36 aqui, ó, e vou substituir nessa equação aqui, ó. Vou substituir aqui. Tudo bem isso? Então, eu vou vir aqui e vou substituir esse menos 36, que é menos 6 vezes 7 mais 6. Aqui eu fiz a divisão, né? Utilizei o algoritmo da divisão, fiz a divisão por 7, deu esse resto aqui. Beleza. Então, quando eu faço a substituição nessa equação aqui, ó, eu vou ter 9 é igual a 63 vezes 7, mais menos 6 vezes 7 mais 6 vezes 12. Certo? E aí eu vou fazer a distributiva aqui, ó. Aqui eu vou fazer a distributiva. Então, aqui vai ficar igual, né? 63 vezes 7, menos 6 vezes 12, vezes 7, mais 6 vezes 12. Vai dar isso daqui, ó, né? 63 vezes 7, menos 72 vezes 7, mais 6 vezes 12. Certo? E aí eu vou colocar agora aqui o 7 em evidência, aqui, ó. Tá vendo? Então eu vou ficar com menos 9 vezes 7, mais 6 vezes 12. Certo? Tudo bem? Então, olha só. Agora é o coeficiente dos 12 que eu tenho controle. Eu tenho controle sobre ele. Ele está entre 0 e 7. Por que o coeficiente do 12 está entre 0 e 7? Porque eu peguei o coeficiente anterior do 12 e dividi ele pelo 7. E fiz a substituição. Na hora que eu fiz a substituição, cara, o que me sobrou aqui como coeficiente do 12 é um número que está entre 0 e 7. É o resto. O resto está entre 0 e 7. O coeficiente do 7, não. O coeficiente do 7 eu não tenho controle. Né? Ele é um número inteiro qualquer. Bom, o que nós fizemos para o 7 e para o 12 e para o 9 não depende de propriedades intrínsecas desses números. Não depende, por exemplo, do fato do 7 ser primo, do 9 ser um quadrado. Não depende disso. Depende do quê? Depende apenas do fato de 7 e 12 serem primos entre si e do algoritmo na divisão. Né? Por quê? Porque quando nós escrevemos aqui, ó, tá vendo como nós escrevemos o 1? Tudo saiu daqui. Tudo saiu daqui, disso, e de nós dividirmos os coeficientes de 1, por exemplo, aqui, dividimos o coeficiente do 7 por 12. No outro caso, ó, nós pegamos o coeficiente do 12 e dividimos ele pelo 7. E aí fizemos continha. O resto foi continha que nós fizemos. Então, só dependeu, tudo que nós fizemos só dependeu do... Dependeu, tá certo de falar? Tudo que nós fizemos só depende do fato, assim, né? Só depende de 7 e 12 serem primos entre si e do algoritmo da divisão. Por isso, nós podemos generalizar isso que nós acabamos de fazer para quaisquer dois naturais que são primos entre si e para qualquer número natural C. Tá certo? E é isso que nós vamos mostrar agora. Então, vamos pegar A e B, dois números naturais, vamos pegar eles não nulos, tá? Claro, tais que o MDC entre o A e o B é 1, ou seja, dois naturais que são primos entre si. Aqui está escrito qualquer inteiro, não está errado, mas aqui eu quero dizer qualquer natural pode ser escrito da seguinte forma: MA mais NB, ele pode ser escrito como uma combinação do A e do B. Aqui é natural, tá? Não é inteiro, é natural. Tudo bem? Natural. Todo natural pode ser escrito, e aqui está falando de modo único. De modo único. Como? Uma combinação do A e do B. Mas você tem controle. O coeficiente do A é limitado pelo B. É maior ou igual a 0 e menor do que o B. Certo? E o coeficiente do B? Bom, esse eu não tenho controle.
Desse eu não tenho controle. Mas um dos coeficientes eu sei controlar. Qual deles? Aquele que eu quero. Tudo bem isso? E é isso que nós vamos mostrar agora. Todo natural pode ser escrito como uma combinação de A e B, onde o coeficiente de A é controlado pelo outro coeficiente, pelo coeficiente B. Beleza? Então vamos à existência. Aqui está dizendo que pode ser escrito de modo único. Então vamos mostrar que o M e o N existem. Depois a gente teria que mostrar ainda a unicidade. A unicidade vai ficar como exercício. Tá? Então vamos lá. Como o A e o B são primos entre si, então existem U e V inteiros, tal que isso daqui acontece. 1 é igual a vezes U mais B vezes V. Ou seja, o 1 é uma combinação inteira do A e do B. Inteira. Tá? Quanto é uma combinação inteira? Pego qualquer número natural C, multiplico por ambos os lados por C. Aqui vai ficar C, aqui vai ficar A vezes U vezes C, aqui B vezes V vezes C. Tá bom? Ótimo. Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Lembra que antes eu peguei o coeficiente do A e dividi pelo B? Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar esse coeficiente do A aqui, ó, e vou dividir ele pelo outro coeficiente. Pelo coeficiente que eu chamei de B. Tá? E aí o que nós vamos obter? Um quociente e um resto, que eu chamei de M. Quociente eu chamei de Q e o resto eu chamei de M. Esse coeficiente do A aqui, que é U vezes C, tá louco para que seja o contrário, né? Então, o U vezes C é BQ mais M, e esse M você tem controle, já que ele é um resto, e você tem controle sobre ele. Ele é maior ou igual a zero e menor que B. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse U vezes C aqui e vou substituir nessa equação. Quando eu substituir nessa equação aqui, o que vai ficar? C é igual a vezes BQ mais M, mais B vezes V. Faço a distributiva aqui, ó, vai ficar ABQ mais AM. Mais mais, né, claro, o B, VC. Então vai ficar isso aqui. Vou colocar o B em evidência, que foi o que a gente fez antes. Lembra que a gente colocou, uma hora colocamos o 7 em evidência, outra hora colocamos o 12 em evidência? Então, vamos colocar o B em evidência aqui. Aqui vai ficar A vezes M, B vezes esse número aqui. O M, ele é um número inteiro, controlável, né? Ele, na verdade, é um número natural, o M, né? O coeficiente do A. Ele é um número controlável, ele é maior ou igual a zero e menor que B. E o coeficiente do B, não. Esse cara você não tem controle, ele é um inteiro. E aí ele pode ser positivo ou negativo. Mas um coeficiente é controlável. Nesse caso aqui, controlamos o coeficiente do A. Você não precisava ter pegado o coeficiente do A e ter dividido pelo B. Você poderia ter pego o coeficiente do B e dividido pelo A. Aí é uma questão de ajuste aqui. Tá? Mas você pode fazer isso também. Certo? Ficou claro isso? Espero que isso tenha ficado claro. O processo é sempre esse. É o mesmo processo que a gente fez antes. Antes fizemos para números, aqui fizemos por caso geral. É claro, né? Aqui, ó. Esse aqui é o número inteiro. Esse é o número inteiro. E esse aqui é o número M, ela é controlado. A unicidade, como eu já falei, vai ficar como exercício para vocês. Vamos continuar. O que essa proposição diz? Essa proposição fala o seguinte: toda reta do tipo AX mais BY igual a C, com A, B primos entre si, passa por um ponto do tipo MN, onde o N é um inteiro, possivelmente negativo, pode ser negativo, mas o M não. O M é controlável, ele pertence a esse conjunto aqui. Entendeu? Então, isso que está dizendo aquele resultado lá. Quando o A e o B e o C são naturais. A, B, C são naturais agora. Então, essa reta sempre passa por um ponto onde a abscissa é controlável, e depende só do B, ela é limitada pelo valor de B, tá? Você pode não saber quem é a abscissa, mas ela é controlável. E o N você não tem controle. O N não é controlável, ele é um inteiro. Tá? Então, a abscissa é controlável, a ordenada não é controlável. Outra observação. Quanto menor for o número natural B, menor vai ser o número natural M. Claro, o M vai ser, como o M ele depende do B,
Ele é limitado pelo B. Quanto menor for o B, menor vai ser o N. Certo? Ótimo. Espero que até aqui esteja tudo bem. Vamos fazer um exemplo. Vamos fazer um exemplo de novo. Né? Vamos fazer mais um exemplo. Vamos pegar o A como sendo 5. O A é 5. O B é 3. E o C é 16. Esses vão ser os nossos parâmetros. O que nós queremos fazer? Nós queremos encontrar números, M e N, tais que o 16 é 5M mais 3N. O M é controlável. Ele varia entre 0 e 3. Então, já que o M tem essa condição aqui, o M só pode ser 0, 1 ou 2. E o N pode ser um inteiro qualquer. Nós queremos encontrar esse M e nós queremos encontrar esse N. Como o máximo divisor comum entre o 5 e o 3 é 1, então eu posso escrever o 1 como uma combinação do 5 e do 3. O mais fácil que eu encontrei é essa aqui, né? 5 vezes menos 1, mais 2 vezes 3. Essa é a mais fácil que eu encontrei. Vou multiplicar por 16. Observe que nós estamos fazendo a demonstração. Estamos fazendo essa demonstração aqui. Escrevemos o 1 como uma combinação dos dois, do 5 e do 3, e multiplicamos pelo C, que é o 16. Vamos fazer a divisão e etc. Tá? Então, vamos lá. Beleza. Então, nós temos isso. 1 é menos 1 vezes 5, mais 2 vezes 3. Vamos multiplicar por 16. Então, eu vou ter que 16 é igual a menos 16 vezes 5, mais 32 vezes 3. Observe que no 5 e no 3 eu não mexo. Eu deixo eles quietos, eu não faço conta com eles. Eu faço as contas nos coeficientes. Sempre nos coeficientes. Esses eu deixo em paz. Tá. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar o menos 16, que é o coeficiente do 5, e vamos dividir ele pelo B. O nosso B é 3. A hora que eu pegar o menos 16 e dividir pelo 3, eu vou obter esse quociente aqui. O quociente vai ser menos 6. E o resto vai ser 2. Vou nessa equação aqui, ó, nessa equação e faço a substituição. Então, eu vou ter menos 6 vezes 3 mais 2, que multiplica 5, mais 32 vezes 3. Certo? Vou fazer as contas aonde? Vou fazer a conta como 3? Vou escrever 3 vezes 5 igual a 15? Não, eu vou pegar o coeficiente do 3. Lembra? O 3 e o 5... No 3 e no 5, o A e o B você não mexe. Você não mexe neles. Deixa eles quietinhos lá. Tá? Então, quando você fizer a distribuição aqui, vai ficar menos 6 vezes 5, que é menos 30 vezes 3, mais 2 vezes 5, mais 32 vezes 3. Tá? Lembra que nós colocamos o B em evidência antes na demonstração? Então, vamos pegar esse 3 aqui, vamos colocar ele em evidência. Né? E aí vai ficar 3 que multiplica menos 30 mais 32, e depois vai sobrar 2 vezes 5. Então, 2 vezes 5 mais 2 vezes 3. Isso daqui, isso, mais isso, colocando o 3 em evidência, fica 2 vezes 3. Tá certo? E aí nós encontramos o M e o N. Os dois valem 2. Ótimo, perfeito. Ah, professor, posso trocar aqui e chamar o A de 3 e o B de 5? Pode, aliás. Ótimo exercício. Veja o que acontece se você trocar os dois de lugar. Beleza? Ótimo. Ah, posso trocar o 16 também? Pode. Pode fazer. Vê o que acontece. Né? Vê o que acontece. Vai pegando carros. Agora vamos repetir a proposição. Eu quero deixar ela aqui enunciada. Aqui ela está certa. Ó. Lá no enunciado anterior estava número inteiro, né? Eu já corrigi para todo número natural. Então, pega A e B, de novo, dois naturais, primos entre si. Todo número natural pode ser escrito de modo único nessa forma aqui. Um múltiplo de A mais um múltiplo de B. Com o coeficiente de A limitado pelo B, maior ou igual a 0 e limitado pelo B, e o N é um inteiro. Todo número natural pode ser escrito de modo único, assim. De modo único. Não tem como escrever de duas formas distintas. É única essa forma. Você não só pode escrever assim, como
uma vez encontrada, ela é única. O 16, você escreveu 2 vezes 5 mais 2 vezes 3. Essa forma é única quando você tem controle sobre um dos coeficientes. Se você quer controlar um dos coeficientes, essa forma é única. Se você quer esse controle aqui sobre o 5, se você quer que o coeficiente do 5 seja maior ou igual a 0 e menor que 3, é única essa forma. A forma controlável de escrever o 16 é única. Assim. Não tem outra. Não tem outra. Se um chinês encontrar uma outra forma de escrever o 16 com uma combinação do 3 e do 5, com o coeficiente do 5, com o coeficiente do 5 aqui, entre 0 e 3, ele não pode encontrar. Porque nós encontramos essa e a nossa está certa. Acho que a nossa dá certo, né? E tá, né? 2 vezes 5, 10. 2 vezes 3, 6, 16. Acabou. E não tem outra. Não tem outra forma. Então, o que isso quer dizer? O que nós podemos concluir disso? Que todo número natural, ou é da forma MA mais NB com M entre 0 e B e o N natural. Isso pode acontecer. Isso aconteceu aqui. Percebeu? Neste caso, os dois coeficientes eram naturais. Isso pode acontecer. Isso é um dos casos possíveis. Tá? Qual é o outro caso possível? Eu posso escrever o número inteiro, o número natural C, da forma M vezes A menos N vezes B. O M é controlado, ele agora é maior do que 0 e menor que B, e o N é um número natural. Então, ou eu escrevo o número C como um múltiplo de A mais um múltiplo de B, e o M e o N são naturais. Isso pode acontecer. O M maior ou igual a 0 e menor que B. Essa é uma possibilidade. Está aqui a possibilidade. Tá? Ou eu escrevo o meu C como M vezes A menos N vezes B. E aí o M ele é maior que 0 e menor que B. E o N é um natural. Por que o M tem que ser maior que 0? Porque se ele for igual a 0, aqui vai dar um número negativo. E aí o C seria um número negativo. Não, o C é natural. Tá bom? Ficou claro? Muito bem. Quando que acontece a segunda possibilidade? Isso ocorre quando o N, na proposição anterior, é um número negativo. Olha nossos exemplos. Olha esses exemplos aqui. Olha aqui. Tá vendo? Aqui, ó, o coeficiente do 12 é controlado, é limitado pelo número 7. O coeficiente do 12 é limitado pelo 7. Mas o coeficiente do 7 pode ser um número negativo. É possibilidade. Aqui também, ó, o coeficiente do 7 foi controlado pelo número 12. O coeficiente do 12, ele era um número negativo. Mas o fato é, por causa dessa proposição aqui, ó, por causa dessa proposição, todo número natural, ou ele é assim, ou ele é desta forma, escrito como uma combinação do A e do B, com os coeficientes de A e B naturais e o coeficiente de A limitado por B. Essa é uma possibilidade. E a outra é essa daqui, né? O C é da forma M vezes A menos N vezes B, ou seja, é uma combinação natural menos essa combinação aqui. Tudo aqui é natural, exceto esse número aqui. Tudo bem? Nesse caso, quando aparece o menos, aí o coeficiente do A vai ser maior do que 0, mas vai ser controlado, vai ser limitado pelo B. O que eu tenho, então? Eu tenho o seguinte, que o conjunto dos números naturais, ele é a união desse conjunto aqui, desse conjunto, dos elementos da forma AM mais BN, com M maior ou igual a 0 e menor do que o B, porque ou o número natural está
Ou o número natural é dessa forma, ou o número natural é dessa forma aqui. Ele não pode ter as duas formas ao mesmo tempo. Não pode, é ou. É ou. Ou uma ou outra. Não pode ter, ele não pode ter as duas formas ao mesmo tempo. Então, ou ele vai estar nesse conjunto aqui, ou ele vai estar nesse conjunto aqui. Todo natural, ou está aqui, ou está aqui. Ou ele é dessa forma, assim, ele é dessa forma. Se ele é dessa forma, ele está nesse conjunto aqui. Se ele é nessa forma de baixo, bom, então ele está nesse conjunto aqui. Certo? Então, em um ou em outro. Moral da história, o que nós acabamos de fazer? Nós quebramos o conjunto dos números naturais como uma união de dois conjuntos, de dois subconjuntos. E eles são bem específicos. Então, a cara dos elementos estão aqui, a cara dos elementos está aqui e a cara dos elementos está aqui. Certo? Vamos a um exemplo. Vamos recuperar os nossos exemplos. O primeiro foi do 7 e do 12, né? Lembra? O A era 12 e o B era 7, naquele primeiro caso. Então, olha só, os naturais, ele pode ser escrito como 12m mais 7n, e aí você tem controle sobre o m, sobre o coeficiente do A, você tem controle sobre ele. Ele é limitado pelo outro coeficiente, pelo outro número, pelo 7, e é maior ou igual a zero. E o n é natural. União com 12m menos 7n. Nesse caso aqui, o m ele é maior que 0 e menor que 7, e o n é natural. Esse aqui é natural. Claro, porque se aquele inteiro lá for um número negativo, você pode escrever ele como menos um número natural, né? Ou você pode escrever ele também assim, né? Você pode escrever assim. Os naturais são escritos assim. 7m mais 12n, com m e n naturais, e o m limitado pelo 12. União com esse conjunto aqui, ó, 7m menos 12n, com agora o m limitado pelo 12, né, e o n natural. Ou, usando o 3 e o 5, do jeito que nós fizemos antes, né, nós temos que os números naturais são da forma 5m mais 3n, tá? O m limitado, união com os elementos da forma 5m menos 3n. E o m agora ele é limitado. Só pode assumir dois valores, 1 ou 2. E o n é natural. Tá certo? Bom, lembra que nós escrevemos o 16? Como nós escrevemos o 16 mesmo? Você lembra? 2 vezes 5 mais 3 vezes 2. Ele está aqui. 16 está nesse conjunto aqui. Percebeu? Lembra do 9? Lembra do 9? Eu não lembro como que nós escrevemos o 9. Vamos voltar lá, vamos ver como é que nós escrevemos o 9. Ó. O 9. Aqui, ó. Olha aqui o 9, ó. Menos 9 vezes 7, mais 6 vezes 12. Essa foi uma forma que nós escrevemos. A outra forma que nós escrevemos o 9 foi 3 vezes 7, mais menos 1 vezes 12. Então, quando nós voltarmos lá, ó, no nosso exemplo final, voltando lá, ó, aqui, ó. Aqui está o 9, aqui está o 9, e o 9 está aqui. Ele está nesses dois conjuntos. Enquanto que, nesse caso aqui, ó, o 16 está aqui. Está nesse primeiro conjunto. E aí vem uma observação. Esse segundo conjunto aqui, ó, ele é limitado. Pior que limitado. Ele é finito. Muito pior do que limitado. Ele é finito. E a pergunta é, por que ele é finito? Por que ele é limitado? Por que ele é compacto? Por que ele é pequeno? Pensa nisso. Ficou curioso? Assiste os próximos vídeos. Não vou responder essa pergunta aqui, porque senão você não vai assistir os próximos vídeos. E você ficou curioso? Por que esse conjunto é limitado? Pior, por que ele é finito? Se ele é finito, qual é o número máximo de elementos que ele pode ter? Pensa nisso. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.